Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Finalmente o Vasco fechou com o seu atacante para 2022. O nome? Getúlio, artilheiro do Avaí nessa última temporada. E é claro, a gente vai trazer detalhes aí dessa negociação, que de fato vai fechar com o Vasco, mas ainda faltam detalhes para ele ser anunciado oficialmente como novo reforço do Gigante da Colina. E a gente também vai falar quem é esse atacante, se vai ser um bom reforço, se não vai. Vamos trazer detalhes aí do atleta. Além dele, trazer novidades sobre Lucão. Ontem aí foi confirmado que de fato o Lucão não fará parte do Vasco nesse ano de 2022, estará de saída para o RB Bragantino, e o Carlos Brasil se posicionou sobre a saída do atleta, falou também sobre a saída do Caio Eduardo, uma jovem promessa aí das categorias de base, explicou a situação da saída dele e também se posicionou sobre outros assuntos que vem acontecendo dentro do clube. Então, o vídeo está repleto de novidades importantes para você e, é claro, você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Vídeo todos os dias, 2 vezes por dia, normalmente às 11 e às 6. Ultimamente tenho passado por alguns problemas, então não estou conseguindo colocar no horário certinho, tanto que ontem nosso canal só publicou um vídeo, mas a gente vai voltar aí a publicar 2 vídeos, 11 horas, 6 horas, constantemente nos próximos dias. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like aqui embaixo, porque é importantíssimo para que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama e começar falando sobre notícia boa, né? De fato, o Vasco conseguiu chegar aí à contratação do seu atacante. Vários nomes já foram aí especulados no Vasco nesses últimos dias. Pedro Raul, Jorge Recalde, Luiz Amarídia, Diego Souza, e nenhum desses fechou. Principal motivo? Dinheiro. O Vasco não tinha grana para conseguir bancar a contratação desses atletas, porque para pagar o Diego Souza era um salário alto. Para o Jorge Recalde, o Olímpia queria uma compensação financeira. Para o Luiz Amarídia, o LDU, aliás, o Vélez Sarsfield, que tinha os direitos econômicos do atleta, queria uma compensação financeira. Agora com o Pedro Raul, que quase fechou, a base salarial já estava acertada, o atleta queria jogar no Vasco, mas o Kashima Reysol, o clube que detém os direitos econômicos do atleta, também queria uma compensação financeira. Então todas as negociações estavam aí esbarrando, né? Não estava conseguindo ser finalizada devido à situação financeira do Vasco da Gama. Mas o Vasco conseguiu aí com o Getúlio fechar com o atacante sem que tivesse que tirar uma grana forte do bolso para o clube que detém os direitos econômicos do atleta, que no caso é a Tombense, mesmo clube aí do Daniel Amorim. Ontem foi o dia aí de finalização das trocas de contrato. O Getúlio estava enviando alguns detalhes burocráticos para o Vasco estava repassando para o seu empresário. Ontem foi esse dia de troca e hoje o atleta já é aguardado aqui no Rio de Janeiro. Ele estava aí no Nordeste, né? Vai viajar hoje aqui para a cidade carioca para poder assinar com o Vasco da Gama. Ele está vindo de Maceió, só para confirmar a informação. Desembarca hoje aqui no Rio de Janeiro, é aguardado para ir ao CT hoje ou no mais tardar amanhã, realizar os exames médicos e assinar com o Gigante da Colina. As bases salariais todas já foram acertadas, será um empréstimo de 1 ano até o final dessa temporada, até o final de 2022, e muito provavelmente, né, com uma cláusula contratual com opção de compra no término do contrato. Com relação ao atleta, para quem não sabe quem é um jogador aí de 24 anos, tem 1,87 m e tem 84 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, e nesses 84 jogos marcando 19 gols. É um centroavante de origem, mas pode atuar também como um ponta-direita. Ele já atua em algumas partidas por aquele lado do campo. Ele começou profissionalmente lá no ano de 2017, ele é da base do Avaí. Então ele subiu em 2017 para o profissional do Avaí, disputou 2 partidas em 2017, no ano de 2018 já disputou 44 partidas marcando 11 gols, em 2019 disputou 30 partidas marcando 7, e no ano de 2020, no primeiro semestre, ele foi para o Paços de Ferreira, no futebol português. Retornou ao Avaí, disputou 25 partidas e marcou 5 gols, e nessa última temporada disputou 47 partidas marcando 9 gols e dando 5 assistências. Então foi aí
um jogador importante, né, para o elenco do Avaí nessa última temporada. Chega então por empréstimo até o final do ano de 2022, com o status aí de fato de ser um jogador que entende de Série B, um centroavante que costuma ajudar demais o setor ofensivo da equipe, e a gente espera que venha dar certo essa contratação aí do Vasco para o ano de 2022. Mas eu quero saber de você, deixa aqui embaixo a sua opinião, se você achou que foi um bom reforço aí do Vasco trazer o Getúlio para essa próxima temporada. Deixa aqui embaixo seu comentário, eu faço questão, é claro, de como eu sempre venho fazendo nos meus vídeos, responder a cada um de vocês, mas por detalhes aí para o Getúlio assinar e ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. Já que estamos falando sobre reforço, ontem o Vasco foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem não, né? Na segunda-feira contra o São Paulo, aquele jogo de 4-2. E após, né, a eliminação do Vasco na Copa São Paulo, muitos jogadores não poderão mais atuar pelo Sub-20, pois estourou a idade. Desses atletas, 5 são eles. São JP Galvão, os laterais JP Galvão e Saulo, os atacantes Vinícius, Marcos Dias e Figueiredo. Esses 5 não poderão atuar mais pelo Sub-20 nesse ano de 2022 em diante. E ontem o Carlos Brasil deu uma entrevista coletiva. A gente vai falar muito sobre ela durante o vídeo de hoje. Mas ele falou sobre os atletas que irão reforçar o profissional durante esses próximos dias, né? Estarão ali sendo analisados pelo Zé Ricardo. Lembrando que a base Sub-20, após a eliminação da Copinha, entrará de férias durante um período e alguns dos Sub-20 estarão aí treinando junto ao elenco profissional. E ontem o Brasil confirmou que esses serão Zé Vitor e Pimentel, os 2 zagueiros titulares da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e os atacantes, aliás, o JP Galvão, Vinícius e Figueiredo. Esse aí com relação à idade, os atacantes Vinícius e Figueiredo e o lateral direito JP Galvão. Esses 5 irão integrar, né, o elenco profissional nesses próximos dias e estarão sendo analisados aí pelo Zé Ricardo. Na minha opinião, o mais completo aí é o Figueiredo, que fez uma excelente Copa São Paulo de Futebol Júnior, então é mais um reforço aí para o ataque do Vasco, um jogador que, se bem utilizado, poderá dar muito certo. Com relação ao Marcos Dias, que tem contrato até 2024, o Carlos Brasil não falou sobre, e também ao Saulo, lateral direito, que tem contrato até o final desse ano. O Carlos Brasil também não revelou detalhes aí de como estará a situação dos atletas nos próximos dias. Tem contratos longos ainda, o Marcos Dias principalmente, o Saulo até o final desse ano, mas não estarão integrando o elenco profissional. Ou serão vendidos, ou serão emprestados. O Carlos Brasil não trouxe detalhes, a gente vai estar apurando e trazendo as informações para vocês, mas quem estará integrando o elenco profissional nos próximos dias é Zé Vitor e Pimentel, o lateral JP Galvão e o atacante Vinícius e Figueiredo. Ontem, já que estamos falando sobre assunto de base e entrevista do Carlos Brasil, o Brasil também revelou detalhes sobre a saída do Lucão. Segundo o Brasil, foi um excelente negócio aí para o Vasco da Gama, muitos torcedores reclamando aí, né, da saída do Lucão. O Lucão, que de fato é um goleiro que sempre se destacou nas categorias de base, com convocações, boas partidas no Sub-20, Sub-17, Sub-15, e sempre despertou aí o interesse do futebol europeu, isso é fato. Porém, depois do ano horrível, muito fraco que ele teve nessa última temporada, o Brasil confirmou que nesse ano de 2022 ele estava atrás do Raus. O Lucão era o 3º goleiro do Vasco da Gama e o Brasil revelou, inclusive, que tinha um alto salário. Ontem, em apuração, a gente descobriu que o Lucão tinha um salário de R$100 mil, ou seja, um goleiro que era o 3º do elenco. Ter um salário de R$100 mil, sendo um dos salários mais altos do elenco vascaíno, de fato era complicado. E o grande problema é que ele tinha um contrato até o final de 2023, então não teria como diminuir o salário do atleta e o Vasco teria que pagar R$100 mil mensais para um jogador que é o 3º goleiro do elenco. Então a gente pensando em tudo, de fato, é sim um bom negócio para o Vasco da Gama, visando as condições atuais financeiras do nosso clube. Ele vai para o Bragantino, sim, de fato, de graça, vai sem nenhum dinheiro, mas o Vasco mantendo 50% dos direitos econômicos do atleta, fazendo uma economia a longo prazo, até 2023, de R$5 milhões, já que o Lucão recebe aí R$100 mil mensais. Além disso tudo, o Lucão também aceitou aí não receber a dívida que o Vasco tem com ele, uma dívida que chega aí a R$300 mil devido aos 3 meses de salários atrasados
com o atleta e também era um desejo do jogador e do seu empresário sair do Gigante da Colina. Então, com isso agora, o Vasco tem o Thiago Rodrigues contratado como seu primeiro goleiro, tem como segundo goleiro o Raus, inclusive aí que fez algumas partidas no ano passado, e como terceiro goleiro o Alexander, que no período que o Lucão ainda estava no Vasco, era o quarto goleiro, outro cria das categorias de base do Vasco da Gama, fez parte lá daquele elenco de 2019 que foi para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E além disso, o Vasco abre R$100 mil na sua folha salarial para poder trazer algum outro atleta. Então, é um bom negócio, é claro, a gente gostaria que ele ficasse, gostaria que ele fosse vendido aí para um clube do futebol europeu por milhões, mas ele vai para o Bragantino e o Vasco permanece aí com 50% dos direitos econômicos do atleta. Então, pensando dessa maneira, foi de fato um negócio positivo para o Vasco. Falando em outro cria das categorias de base, rapidinho, Andrei. Hoje eu tive a informação que o Andrei deve estar de saída para o Coritiba, assinando um contrato de 2 anos. O Andrei, que está livre no mercado, já saiu do Vasco da Gama, já se despediu aí do clube no final do ano passado. Outra revelação do Vasco estará indo para o Coritiba. Também falando sobre mais um cria, dessa vez o Caio Eduardo. O Caio Eduardo, que é conhecido também como Caio Buiú, né? Ele é um jogador aí cria, revelação das categorias de base do Vasco da Gama, que deve estar de saída para o Lokomotiv da Croácia. O jogador aí que tem apenas 18 anos e não vai renovar o seu contrato. E a torcida, é claro, cobrou o Carlos Brasil. Por que o Caio Eduardo não vai renovar o contrato? Um jogador de bastante qualidade, um cria, uma promessa do futebol brasileiro, não vai renovar com o Vasco vai deixar isso barato? E o Carlos Brasil explicou essa situação. Tá passando aí para vocês o que o Brasil disse ontem em coletivo. Ele falou o seguinte: temos que olhar a demanda do mercado e entender o momento que o clube vive. Tem o caso do Caio Eduardo. O Vasco tenta renovar faz mais de um ano, mas ele e o empresário não querem. O que o Vasco pode fazer além de manter o contrato? Então esclareceu aí a situação do atleta nessa entrevista coletiva de ontem, terça-feira à tarde, deixando bem claro que o Vasco quis a contratação, aliás, quis a renovação do Caio Eduardo e insistiu durante muito tempo, mas semelhantemente ao Lucão, o jogador não quis a sua renovação, o jogador não quis ficar no Vasco da Gama e saiu do clube, estará de saída. O Vasco vai esperar apenas o contrato ser encerrado, que acaba agora no meio desse ano. Inclusive o Caio Eduardo nem viajou com o elenco para disputar a Copa São Paulo, tendo idade para isso, estará de saída muito provavelmente assinando um contrato de 4 anos com o Lokomotiv da Croácia. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Luiz Cangá. Ontem, o equatoriano de 27 anos foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco, vestirá aí a camisa de número 13, tem um contrato de apenas 3 meses até o final do Carioca, algo em torno aí de 15 partidas, e caso venha a ser aprovado, terá o seu contrato renovado até o final dessa temporada. E ele, durante a coletiva, falou sobre muitos assuntos, descreveu algumas características físicas, falou sobre Quiñones, né, o zagueiro equatoriano campeão lá do Brasileiro de 89, vestindo a camisa do Vasco, e foi perguntado sobre isso, se ele conhecia o zagueiro, se ele tinha algum certo vínculo com o zagueiro, e ele revelou que sim, sabe da história do Quiñones. Está aparecendo aí para vocês o que ele disse quando perguntado sobre o atleta. Sei da história de Quiñones, sei que ele foi bem aqui. Eu venho pela minha própria história, sei o que significa defender o Vasco e eu espero estar à altura. E com relação à sua chegada, ele que é um equatoriano, chega ainda sem conhecer muito o Brasil, nunca tinha saído do futebol equatoriano de fechar com o Vasco, ele deixou bem claro que foi muito bem tratado desde o início no clube. Ele disse o seguinte: foi tudo muito bem na negociação. Foi bem recebido pelo clube e pelos novos companheiros. São 3 meses de muita expectativa para mim. Sei que representa estar aqui, espero que tudo ocorra bem durante o tempo que eu esteja aqui. Ontem o zagueiro demonstrou aí estar numa expectativa muito grande para defender a camisa do Vasco e foi perguntado sobre as suas características. E ele disse, tá aparecendo aí para vocês, vai passar aí para vocês, né, a fala aí do novo reforço do Vasco, Luiz Cangá, que vestirá a camisa de número 13, sobre quem é o atleta e quais são as características dentro de campo. No, bueno, mi característica es tratar de hacer un juego agresivo, tratar de recuperar rápido la pelota, tratar de siempre estar al 100, estar concentrado. Me gusta ayudar a mis compañeros, me gusta tratar de luchar todo el partido, me gusta ganar siempre. Vengo acá porque sé que Vasco es un equipo ganador y nada, espero que vaya muy bien en todo este tiempo que estemos acá juntos y espero que Vasco esté en los lugares que se merece estar.
Então, como vocês viram aí, o Luiz Cangá falando, né, quem é ele, como são as características, e agora eu quero saber de você. Tá na expectativa com um novo reforço aí para o sistema defensivo do Vasco? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Um destro jogará ali pelo lado direito do campo, podendo fazer dupla aí com o Anderson Conceição. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas esse foi o vídeo. Se vocês quiserem aí voltar agora na parte da tarde, 6 horas estaremos com um novo conteúdo para vocês. A gente está colocando esse vídeo por volta aí do meio-dia. Acabei de ver aqui o horário, e 6 horas, 6h30 a gente retorna com mais um conteúdo para vocês, trazendo todas as novidades. Ontem, volto a repetir, não consegui postar um vídeo, a minha mãe acabou operando, fazendo uma cirurgia, então ficou muito complicado, não consegui, mas hoje a gente já voltou normalmente e amanhã a gente tenta aí seguir, né, direito, agora sim, postando dois vídeos, 11, 6 horas, tudo da melhor maneira para vocês. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.